Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é o número 9. E o número 9 no hebraico é a serpente, que significa a sabedoria e o conhecimento. Quando você vai no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Os 7 Espíritos é o Espírito Santo. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus Pai revela o seu corpo espiritual para Moisés no monte. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus nasceu na terra, deu 9, porque daí deu 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. 9, que é a serpente, é a sabedoria no hebraico. Este é Deus, portanto, a serpente é Cristo. E quando você vai no livro do profeta Isaías, capítulo 9, porque o 9 é Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, aqui fala o príncipe da paz, está falando de Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está falando exclusivamente de Cristo, que é o número 9, a serpente. Quando você vai aqui no livro do profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está falando de Cristo. Olha o que diz, ó. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim, ó. A epígrafe do texto fala a vinda do Messias e o seu reino. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E foi exatamente assim que Cristo entrou em Jerusalém e venceu na cruz. Isso aí está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora, Jesus ele é o número 9, que ele é a serpente. E olha o que Jesus fala em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Jesus diz, ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Aqui Jesus fala que Satanás ele é um dragão e que ele é a antiga serpente. Ou seja, Satanás agora ele é um dragão, ele é um destruidor. E ele é a antiga serpente. Por quê? Antigamente ele obedecia a Deus, então ele tinha o Espírito Santo. Então ele era uma serpente, ele era um sábio. Quando ele se rebelou contra Deus, o Espírito Santo se retirou dele e ele deixou de ser sábio. E Satanás tornou-se um dragão, um destruidor. Ele usa a palavra de Deus para destruir os filhos de Deus com mentira e engano. Quando você vai no livro de Amós, o livro de Amós, ele tem exatamente 9 capítulos. O livro de Amós tem exatamente 9 capítulos. E ele fala do juízo que Cristo faria, porque Cristo ele é o número 9. E olha o que ele diz aqui, ó. Amós capítulo 9, versículo 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações da terra, assim como se sacode o grão no grivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui Jesus está falando da separação que eles fariam entre o povo de Deus.